Salve, manos, eu sou o Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Kingdom, um review. Tem muita coisa pra gente debater nesse capítulo, foi um capítulo bem polêmico, mas um capítulo que eu particularmente achei incrível, porque ele faz uma conexão e eu vou mostrar pra vocês. Mas um capítulo muito bom, eu tô muito hypado para ver o da semana que vem, então sem mais delongas, vamos nessa. Na primeira página temos o exército Rambirraco chegando de Introsa, né? E atacando o exército Manu, que estava em um confronto direto com o exército Mobu, digamos no impasse. E temos em seguida, na segunda página, o tenente do Rambirraco, né? O porta-voz dele, o Gyoen, se apresentando e falando que veio transmitir a mensagem e a estratégia do general Goromei para os homens de Qin ali. Ele procura por Mobu e To e fala que me dói dizer isso, mas o general Goromei julgou vocês de Qin serem dignos, o machado que esmagará os inimigos, e nós do exército de Wei, todo o exército de Wei, seremos a segunda ofensiva, ou seja, eles vão ser a galera que vai segurar, vai ficar em confronto com as forças de Shu, e To e Mobu têm o objetivo de ir derrubar o QG. Nessa terceira página é bem engraçado porque ele disse: vocês entenderam, sigam com o plano. Percebemos duas coisas. Um dos soldados do Gyoen fala: o inimigo também pode ouvir nossa estratégia, tenente. E ele tá foda-se. E em segundo já é um ponto bem mais sério. Vimos a arrogância do Mobu. Ele já manda o cara se calar e fala que eles não precisam dele. Mas como o caminho está livre, eles vão prosseguir. Na quarta página, o Gyoen mais uma vez fala para eles avançarem, continuarem o avanço. Na quarta página temos uma página dupla linda, onde mostra ambos os exércitos To e Mobu avançando, rente ao QG de Shu. Vemos na quinta página esse avanço pelo lado do exército Mobu, e enquanto um dos homens está dando mais ímpeto aos seus companheiros, falando: avancem, esmaguem os exércitos de Shu e vamos direto ao QG, enquanto o Rambirraco nos apoia na nossa retaguarda, ele é cortado ao meio, ele e outros companheiros, pelo Manu, né, que aparece falando: o seu inimigo sou eu, Mobu. Mobu percebe que tem que pará-lo, pois ele não vai dar trégua ao mesmo e vai muito provavelmente punir o avanço do mesmo. Então ele ordena que Raik, que no caso é o braço direito do Mobu, continue o avanço até o QG, liderando as forças, e enquanto ele fica com cerca de 50 homens para lidar com o Manu, ele pessoalmente vai fazer isso. Um detalhe é que essa é a primeira aparição do Raik desde que todo esse arco começou. Essa é a primeira aparição dele aí. Eu nem fazia ideia que o cara tava aí. Esperava com certeza, mas Mobu levar um dos seus melhores generais, dos seus generais mais confiáveis, ele só ser mostrado agora, foi bem impressionante para mim. Manu recebe a informação de que Mobu vem até ele, mas ele deixa isso a cargo dos seus homens. Ele é questionado por isso, porque um deles fala: geralmente o senhor vai liderar pessoalmente, assim como Senton Usama, que são os dois psicopatas que gostam de sempre estar na frente, já para engajarem e puxar uma luta. Mas ele fala que ele quer analisar mais um pouco o Mobu, porque fazia tempo em que ele não se interessava tanto em alguém. E esse vai ser o foco principal desse capítulo. É justamente nesse ponto que eu vou puxar no review. Esse interesse que o humano tem pelo Mobu. Na próxima página a gente já vai para outro ponto da batalha. O ponto mais próximo, digamos assim, de Shu contra seus inimigos, que é onde estão Rokuomi e Senton. O Rokuomi, como eu disse, eu não acho que ele seja capaz de parar o Senton, e a gente vê isso, ele tá tomando uma surra e ainda fala assim: venha. Ele tá apanhando e ainda tá pedindo mais. Mas Senton fala que ele é durão e que vai ser ainda melhor se continuar assim. Senton também é informado de que os exércitos de Mobu e To estão se dirigindo ao QG do Jukuo e que os exércitos Hakurei e Genun partiram como reforços. Ele pergunta se eles também vão partir. O Senton fala que não há necessidade disso, que um local muito mais interessante se mostrou para ele, que no caso é o QG do Goromei. Galera, isso se deve a duas coisas. Primeiro, a confiança que o Senton tem em seus companheiros. Eu acho que ele não está errado em julgar que tanto o Jinun como o Hakurei são reforços poderosos para proteger o QG, mas que também
o QG de Wei tá exposto. E para um cara perigosíssimo como ele, isso é muito bom. Por quê? Ao meu ver, dos seus estrategistas, os aliados precisam muito mais do Goromei do que os inimigos do Jukuo. Jukuo, tudo bem, é o grande cérebro, mas tanto Manu, Sentoun quanto Genu, eles são capazes de liderar e eles demonstram uma perspicácia muito boa para táticas. Já do lado de Kim, Goromei é o grande cérebro. Por mais que ele possua grandes lamas, eu vou citar 3 para vocês: Mobu, Toi e Rambihaku. Não desmerecendo o Rokuon, mas esses 3 são os mais fodas marcialmente. Então mesmo o Goromei, dependendo desses 3 caras para desferirem os seus golpes devastadores, Goromei é o grande cérebro dos aliados. A perda dele afeta muito mais os aliados do que o do Jukuo para os inimigos. E é justamente isso que o Senton fala. Cuidado, aliança Qin-Wei. Se vocês visam o nosso Jukuo, eu vou visar o Goromei de vocês. O Rokuomi também é notificado de que Senton partiu em direção ao QG. E um dos soldados fala, se ele cair a longo prazo é até mais vantajoso para nós. Só que Rokuomi se mostra muito sensato e fala que não se rebaixa esse nível. No momento eles são nossos aliados, então a gente tem que proteger eles. Porque querendo ou não, eles precisam do Goromei. Aonde é que o Mouki vai estar a par de intelecto para duelar com o Jukuo, se o Jukuo sair vivo? E na próxima página, o nosso grande maestro, né, o Goromei, ele já é notificado de que Senton vem em direção a ele, fala que isso já era previsto e pede para que eles fortaleçam as defesas deles, mas que também enviem uma mensagem para Ryuhan. Na tradução BR está dito como reforços para Ryuhan, mas eu creio que no caso é um pedido de auxílio a Ryuhan, visto que Genun e Hakurei estão indo defender o QG deles, então Ryuhan volta para defender o QG de Wei. Vemos até isso no mapa abaixo. A setinha com uma das peças que mostra o Ryuhan descendo em direção ao QG. E outro detalhe, o Koyoku tá sozinho. Eu não acho que tropas normais vão conseguir parar um cara do nível dele. Então é bem provável de ou ele também visar o QG de Kim, isso pode acontecer, como também ele tentar parar o Rambihaku ou parar o Tou, já que ele tá ali perto. Homens normais, tanto homens do Tou quanto homens do Rambihaku, eu não creio que vão parar o Koyoku. Ainda mais porque Jukuo enviou reforços para o Koyoku. Da mesma forma, Manu também. Então, será aí, como eu já disse, será que Shu também não está preparando uma grande jogada para ir para cima do QG de Wei? Na próxima página nós vemos a força avassaladora do Mobu e os caras avaliando o quão monstruoso ele é. E o Manu fala que ele finalmente entendeu. Ele diz, não tente apenas mostrar que é o mais forte por puro orgulho. Você carrega algo em seus ombros que o fez derrotar o Kamei quando ele era ainda mais forte que você. Ele fala, então, Mobu, e aí temos mais 2 páginas duplas lindas. O Manu avança em direção ao Mobu, que ao perceber reage também, e com apenas um braço, o Manu o derruba do cavalo e ainda desfere um corte rente ao peitoral, dizendo as seguintes frases: você se parece muito conosco, sim, se parece muito conosco antes de percebermos o vazio. Galera, que foda. Aí o que eu queria debater com vocês, que é o ponto-chave desse capítulo. O que seria o vazio? Ao meu ver, o vazio seria o fato de que, para vocês entenderem isso primeiro, a gente precisa fazer uma análise de cada um dos personagens. Cada um dos personagens que estão relacionados ao Mobu. Qual é a diferença dessa simples troca de golpes? Eu posso analisar para vocês de 2 formas. Da forma lógica, que muitos vão procurar. Primeiro, que o Mobu já vinha cortando os caras da elite do Manu. Foi surpreendido pelo Manu, que veio em sua direção primeiro. Teve que se virar. A arma do Mobu, né, que é a massa, ela pesa mais do que uma glaive, isso é fato. A glaive ela é mais rápida, a gente sabe que mais velocidade acarreta em mais poder, mais força. E o Manu com apenas um braço, o Manu também é absurdamente forte, pegando o Mobu numa posição de desconforto, digamos assim, numa reação bem mais lenta,
desfere o golpe no mesmo, que não resiste e cai do cavalo. Eu não acho que isso vai ser unilateral, galera. Vai ter uma grande treta aí, vai ser uma das lutas mais fodas já mostradas. E o Manu vai ensinar muito para o Mobu. Muito. Essa é a parte lógica. Que eu acho que o que influencia com relação a isso não seja nem 30% do real motivo do Mobu ter sido derrubado do cavalo. Qual é a diferença? Essa é a parte lógica. Qual é a diferença que o Manu, o Sentou e o Genu, eu não vou botar nem o Juko, vou botar os 3 generais que se garantem numa luta. Qual a diferença desses 3 caras para o Kami e para o Mobu? Todos os 5 são monstros, mas a diferença é que o Genu, o Manu e o Sentou, eles reconhecem, eles sabem que eles são monstros, eles têm consciência disso, mas eles sabem que mesmo eles com toda a força deles, com toda a impetuosidade deles, com toda a sagacidade deles, não foi o suficiente para fazer com que seus estados caíssem. Vejam que no capítulo 654, temos na primeira página, nós temos um flashback do Manu. Ao meu ver, aquilo ali é um campo de batalha. Não me parece de maneira alguma que o Manu foi derrotado ali, pelo contrário, eu acho que ele teve êxito ali, ele conseguiu defender aquela localidade, tanto é que ele está vivo, mas vemos ele olha ao redor e corpos mortos e uma cidade muito provavelmente que caiu para o inimigo. Eu creio que seja a capital do próprio estado. E nós vemos o olhar de raiva, de frustração nele. Esse é o chamado vazio. É você saber que você mesmo sendo forte, você sendo um monstro, você não consegue ganhar do mundo todo. Essa confiança que eles têm com relação um ao outro, todos eles têm esse laço entre eles mesmos. São homens que são muito capazes de guerrear, mas homens que tiveram pesadas perdas. E isso, para um homem que... Qual a diferença de um homem que está acostumado a vencer e um homem que sabe o que é uma derrota, mesmo sendo forte? Ambos sendo fortes, um que só sabe vencer e outro que teria o vazio. O vazio seria, ao meu ver, a falta de perda, a ausência, o reconhecimento de que, mesmo você sendo muito bom, mesmo você sendo muito poderoso, você não é capaz de mover montanhas sozinhos. Qual a diferença de um homem que, mesmo sendo forte, ele só ganhou, e um homem que, mesmo sendo forte, ele sabe o que é uma derrota, ele sabe a frustração de uma derrota? Mobu, Kamei e Hulk. Todos esses 3 personagens eram imensos em poder, mas imensos em orgulho, em ego, e eram 3 homens que igualmente se frustravam. Eu vou dizer em que? Vamos primeiro à luta do Mobu contra o Kamei. Ambos absurdamente fortes. O Kamei claramente era mais forte, tanto é que a luta começou unilateral pro cara. Mas o Mobu equilibrou pelo simples fato. O Kamei era um cara que teve uma campanha militar maravilhosa durante todos os anos de serviço dele. Mas o ego do cara era tão grande, o nome dele ecoou tão grande entre seus inimigos, o cara nunca foi derrotado sequer uma única vez, que pra ele era impensável que chegasse um cara abaixo dele e conseguisse ferir tanto ele, conseguisse enfrentar tanto pau a pau ele. Isso frustrou o mesmo, que no caso foi o Mobu. Mobu é um cara que tem muito orgulho, que tem muito ego, ele acha que ninguém é maior ou mais forte do que ele. Já contradizeram isso várias vezes contra o cara. Mas contra o Kamei era um nível de ego acima dele, isso é bem raro a gente ver. Vejam o Hulk, um andarilho que se dedicou ao caminho marcial, que treinava dia e noite, que qualquer inimigo que trombasse com ele matava facilmente, e do nada ele encontra um Hulk, do nada ele encontra um Shin, homens que se mostram não só capazes de contradizer o caminho do mesmo, seja através de golpes ou através de ideologias, e o mesmo se frustrava. É aí que está a diferença.
Eu acho que o Manu ele vai ensinar muita coisa com relação ao Mobu. Ele vai ser um oponente que vai agregar muita coisa ao crescimento do próprio Mobu. Um homem que sabe o que é um vazio. Veja um Shin. Shin já teve várias perdas. E muitas vezes quando ele enfrenta um inimigo que já o fez sofrer, como o Houken Hibuku, ou inimigos que mostram o terror da guerra, no que é que ele mais se empenha? É em dar o melhor dele para que cenários como aquele não se repitam. Ele se esforça, ele dá o melhor porque ele sabe o que é estar mal. E isso o Mobu ele não soube. O Mobu era um cara vitorioso. Ele passou por maus bocados com o Mobu, mas nada que se compare à perda da tua nação. Imagina o quão imponente tu se sente você sabendo que você é bom, que você nunca foi derrotado no seu estado, mas que não foi suficiente para saber que tua pátria caiu. E tu vê isso com os teus próprios olhos. Claramente, o próprio Jukou disse, nós éramos pequenos países, mas nós possuíamos exércitos de dezenas de milhares. Eu creio que claramente Shu se valeu de uma centena ou duas para cada estado e engoliu esses estados, usando de homens como Kamei, como o próprio Koen. Eu tenho certeza que o Koen foi quem absorveu boa parte desses países, se não todos, e comandando vários outros monstros. Então, mesmo por mais que você seja absolutamente forte, você não move montanhas sozinho. É uma coisa que o Mobu tem que aprender, é a confiar nos outros. E a reconhecer que existem monstros, podem aparecer monstros tão grandes ou até maiores do que ele no mangá, nesse momento. Que ele não é o maior de todos. É engraçado porque a gente tem provas do próprio ego do Mobu. O que é dito a respeito desses caras de jogo? Eles possuem homens altamente treinados e as elites deles são muito, muito poderosas. Na primeira vez que o Mobu encontrou o Manu no campo de batalha, lá no capítulo 651 a 652, galera, eu não sou muito lembrado. Lá no capítulo 651, a primeira vez em que o Mobu encontra o Manu, ele avista o Manu de longe, ele fala 100 cavaleiros comigo, galera. Vejam a confiança que ele tem nele mesmo para colocar 100 caras do lado dele e julgar que os 100 passariam pelas elites do Manu. Eles subestimam os seus inimigos. Aqui a gente vê a mesma coisa. Ele aceitou que 50 homens fossem com ele e basicamente ele passou por todos usando a força bruta dele, se exibindo como se fosse o mais forte. E as elites e o Manu fizeram ele pagar caro com isso. Levaram bons homens dele. Ele sequer quis escutar agradecimento. Ele se recusa muitas vezes a ouvir conselhos de homens que ele não reconhece, apenas dos que ele respeita. Então, o falta humildade, o falta uma perda, ou uma moral, ou uma lição de moral que alguém como o Manu dê pra ele, e ele reconheça isso. Então, comparado a essa galera de jogo, o Mobu é muito inocente mesmo. Eu creio que a impressão que o Manu tem do Mobu, ele não teria com relação ao Tou, de maneira alguma. Galera, isso não quer dizer que a luta vai ser unilateral, que o Mobu vai apanhar. O Mobu pode simplesmente levantar, subir no cavalo de novo, tacar o foda-se pra qualquer lição de moral e tentar se provar mais uma vez apenas com a força bruta dele, com a ideologia dele, de que ele é o melhor da China e ponto. Mas eu creio que o Manu vai ensinar alguma coisa a ele, ou no mínimo vai passar alguma coisa na cara dele. E vai ser uma das melhores lutas do mangá. Essa luta promete muito. Agora, claro, o que também a gente sabe, nem sempre o que a gente quer acontece. Como isso é guerra, eu não duvidaria se aparecesse um Tou, um Rabihaku pra fazer um 2v1. Não que um Tou ou um Mobu não esteja no nível do Manu, pelo contrário. Mas um 2v1 aí daria um desfecho muito mais rápido à luta. Eu particularmente, como fã, não quero que aconteça. Eu quero que tenha uma trocação franca, não importa se por 10, 15 capítulos. Eu quero que o Mobu aprenda coisas. Mas guerra é guerra, galera, tudo pode acontecer. Mas o que também pode acontecer, Tou ir direto pro QG, Rabihaku também ir, ou alguém aparecer ali pra tentar ceifar o Manu mais rápido, ajudando o Mobu. Mas o Manu, ele vai ensinar boas coisas para o
para o Mobu. Então, comparado a essa galera de Juco, o Mobu é muito inocente mesmo. Eu creio que a impressão que o Manu tem do Mobu, ele não teria com relação ao Tô, de maneira alguma. Galera, isso não quer dizer que a luta vai ser unilateral, que o Mobu vai apanhar. O Mobu pode simplesmente levantar, subir no cavalo de novo, tacar o foda-se pra qualquer lição de moral e tentar se provar mais uma vez apenas com a força bruta dele, com a ideologia dele, de que ele é o melhor da China e ponto. Mas eu creio que o Manu vai ensinar alguma coisa a ele, ou no mínimo vai passar alguma coisa na cara dele. E vai ser uma das melhores lutas do mangá. Essa luta promete muito. Agora, claro, o que também a gente sabe, nem sempre o que a gente quer acontece. Como isso é guerra, eu não duvidaria se aparecesse um Tô, um Rabi-Haku pra fazer um 2v1. Não que um Tô ou um Mobu não esteja no nível do Manu, pelo contrário. Mas um 2v1 aí daria um desfecho muito mais rápido à luta. Eu particularmente, como fã, não quero que aconteça. Eu quero que tenha uma trocação franca, não importa se por 10, 15 capítulos. Eu quero que o Mobu aprenda coisas. Mas guerra é guerra, galera. Tudo pode acontecer. Mas o que também pode acontecer? Tô indo direto pro QG, Rabi-Haku também ir. Ou alguém aparecer ali pra tentar ceifar o Manu mais rápido, ajudando o Mobu. Mas o Manu, ele vai ensinar boas coisas para o Mobu. E outro detalhe, tá? Não é porque eles falaram que eles enfrentaram inúmeras vezes monstros que nem o Kamei, que eles, só porque derrubaram o Mobu, eles fizeram a mesma coisa com o Kamei não, tá, galera? Eu creio que são lutas muito pareadas. E com relação a isso do Mobu, eu creio que teve esse fator surpresa, um pouco de fator lógico, mas muito um fator ideológico, que é justamente isso. O Mobu, quando ele reconhecer o que o Manu jogar na cara dele, ou quando ele passar por algo igual, podem ter certeza, ele vai se tornar alguém muito mais poderoso. Como o próprio Shin falava do Hulk. Seus golpes podem doer, mas é só, eles não possuem o peso que o golpe de um grande general carrega. É só a gente pensar, galera, aonde que Hulk passou por situações tão ruins quanto Renpa ou Hulk, por exemplo. Porque os golpes de Renpa e Hulk são muito mais pesados do que os golpes de um Hulk. Então é isso, galera. Esse foi o capítulo. Eu achei muito incrível. O Hara tem um dom incrível de fazer essas ligações não só históricas de personagens, coligar esses personagens com relação a toda a história do mangá, mas também em ideologias, em sentimentos, em convicções. Tô muito ansioso. Será que a gente vai ter flashbacks nos próximos capítulos? Será que essa treta vai tomar proporções mais absurdas ainda? Acompanhem comigo. Tamo junto. Deixem seu like, curtam, comentem, compartilhem. Vocês são foda.